Boa noite, pessoal. Pedir licença. Hoje o dia foi cheio, mas foi mais um dia de trabalho, né? E foi um dia de trabalho muito bom. Poderia ter sido melhor, né? Não fosse o motivo do vídeo. Então, assim, agora que eu parei um pouco, mas ainda não parei no dia, pedi licença para as pessoas para usar a minha rede pessoal da Francilene. Mas nesse momento, quem vai falar é a Francilene Silva, farmacêutica, candidata, sim, pela chapa 1 a secretária-geral. E tomo a liberdade de fazer isso de maneira muito pessoal, mas tenho certeza que apoiada pelas minhas colegas de chapa, minhas companheiras, a quem eu devo muito respeito acima de tudo. E a palavra respeito é uma palavra que é o cerne desse meu comentário, que é um comentário, é um apelo, é um pedido, movido pela sensação de tristeza do que a nossa sociedade vive e que fatalmente hoje eu me senti como vítima. E aí, nesse sentido, eu tenho sim o direito de, enquanto vítima, muitas pessoas me falaram hoje de manhã, acordei de manhã cedo, com algumas publicações que eu particularmente não vi, mas que chegam até nós pela velocidade que as redes sociais elas têm hoje e o quanto elas impactam. Então, nesse sentido, de maneira muito particular, e com dever, na qualidade que hoje eu sou um nome colocado à disposição para a escolha dos profissionais para a representação, que eu estou respondendo a esses profissionais, a esses farmacêuticos e obviamente a todos que partilham as redes sociais. Com muita tristeza eu recebi aquilo que eu mais temia, mas que a gente vê no âmbito macro político da nossa sociedade, que se estende até o nosso âmbito um pouco melhor, que é a política de classe. Mais uma vez, sendo que eu julgo que é muito natural. No processo político, pelo calor das emoções, as pessoas optam, e mais uma vez é uma opção. Cada um escolhe a sua opção, cada um escolhe seu caminho. É natural no processo político que hajam divergências de ideias pelas quais você vai chegar num caminho. No nosso caso específico, o Conselho Regional de Farmácia, o caminho é a representação de uma entidade que vai representar uma categoria profissional para que ela continue exercendo o seu direito, sim, e o seu dever social enquanto profissão de cuidar da saúde da população, de prestar assistência farmacêutica e de exercer dignamente, com reconhecimento, a sua profissão, o seu trabalho, o seu exercício. E é natural que os ânimos se acirrem. Quando eu aceitei o convite das minhas colegas, doutora Vanilda, doutora Rosa e doutora Alessandra, a contribuir trabalhando com uma proposta alternativa, e reitero, isso é saudável no processo democrático, que haja divergência de ideias. Uma coisa que para mim foi central e que eu falei, que eu não aceitaria e não compactuaria com a política do ataque. Eu acho que isso não engrandece em nada, mas acima de tudo eu volto ao ponto do respeito. Eu tenho muito respeito pelos meus colegas e quem me conhece sabe disso. E em nome desse respeito, eu acho que os colegas que pagam a sua anuidade, que veem que o seu trabalho muitas vezes não é reconhecido, não é valorizado e não se sentem representados, em respeito a vocês especificamente, eu não aceito, eu não comungo e eu não responderei a acusações de qualquer tipo, citando ou não citando nomes. E aí eu falo em nome da nossa chapa. O nome da nossa chapa ele foi muito bem pensado e as nossas propostas foram muito bem elaboradas, com respeito. E a nossa proposta ela é sim de união e diálogo, e é isso a gente se propõe. Então, quem quiser dialogar com a gente, discutir propostas, terá aqui um amplo campo aberto. Mas para acusações infundadas, questionar a ética, trabalho, antes de você questionar a ética, o trabalho, venha passar um dia comigo
Venha conhecer a minha história. Esse mês eu completei 24 anos de formada. E muito antes de ser farmacêutica, eu já lutava por essa profissão. Venha passar umas 24 horas reais mesmo, lado a lado. Das 4 da manhã, que é quando eu costumo acordar, até a 1h, meia-noite, que é a hora que eu durmo. E venha escutar um pouco da história. Todo mundo tem uma história para contar. E como nós não somos jovens, eu acredito que a maturidade, ela traz perdas, mas sobretudo ganhos. E graças a Deus as perdas, elas são ganhos. Porque a gente perde a vaidade, a gente perde o orgulho, a gente perde até a capacidade muitas vezes de se indignar emergencialmente. Mas a gente ganha sabedoria, prudência, humildade. E disso eu me orgulho, né? E esses valores são valores que eu pretendo passar. Enquanto formadora, tento passar para os estudantes como experiência, não para doutrinar ninguém, mas sobretudo como mãe para os meus filhos. A questão da humildade, reconhecer que não existe certo, errado, justo e pecador. Existem propostas diferentes. E no momento que a gente vive, que é conturbado em todos os aspectos, eu acredito que as pessoas estão cansadas disso. Chega disso. As pessoas querem ouvir propostas. E nesse caso específico, os farmacêuticos, eles precisam ouvir propostas. Esse jogo do eu sou melhor que o outro, ele não agrega em absolutamente nada. Muito pelo contrário, ele só desagrega. E nesse sentido que eu venho fazer um apelo a todas as pessoas, especificamente ao farmacêutico, em respeito a você. O que for acusação do ponto de vista fiscal será legalmente judicializado, mas é um apelo no sentido do respeito e, mais uma vez, reforçar para os farmacêuticos que aqui vocês não encontrarão esse tipo de politicagem. Não é nem política, é politicagem. Estaremos aqui abertos a dialogar, a conversar sobre tudo. E ao farmacêutico é você que cabe separar o joio do trigo, se é que há, mais uma vez. Retomando a questão da idade e da humildade. Nós temos a humildade suficiente de reconhecer tudo que é bom que é feito, mas sobretudo a sobriedade de também saber que uma profissão e uma valorização, ela não surge em 20 anos, em 1 ano, em 2 anos, mas acima de tudo ela é fruto de uma construção coletiva. Então, se as pessoas quiserem se unir, independente de pensamento político, ideológico, de categoria, aqui vocês encontrarão pessoas dispostas a escutar e dialogar, porque é exatamente isso, nós aprendemos também com os nossos erros. E os nossos erros, os nossos acertos e as nossas propostas estão sendo colocados aí à mesa, para juízo de valor dos farmacêuticos. E hoje, no meu processo de reflexão, durante o dia eu fiquei refletindo, eu me lembrei Mário Quintana, quando Quintana, que ele disse naquele poema do Contra, que ele fala: vocês que estão aí, atravessaram o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Justamente para dizer que se você traz pedras, eu tenho flores para você. Se você traz rancor, desamor, injúrias, calúnias, eu tenho poesia. Era só isso. Em respeito a todos vocês, eu acredito que eu precisava me manifestar. Boa noite, obrigada pelas inúmeras palavras que eu recebi hoje, realmente me emocionaram muito.